Noite espanhola no Recife, Náutico e Sport conseguiram resultados, conseguiram pontuar, o Sport sai sorrindo, o Náutico nem tanto pela condição de jogar contra a Ponte Preta, um dos piores times do campeonato, devendo salário, com pouquíssimos jogadores à disposição para o jogo, o Náutico saiu perdendo, conseguiu empatar, poderia ter sido pior, se não fosse o Borazzi argentino, e o Sport sai com um 2-1 importantíssimo contra o Londrina, por todo o contexto que a gente vai traçar aqui neste vídeo do Recanto do Carlos Tavares, uruguaio, Diego Hernandes dando aí os 3 pontos para o Sport, no caso, efetivamente, né, foi quem fez os 2 gols da vitória por 2-1 do rubro-negro pernambucano. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixa o like, comenta, compartilha com teu amigo ou tua amiga pra gente bater essa meta dos 3.200 inscritos. Vamos dar uma volta nessa Série B, né? A rodada que começou nesta noite. Falar principalmente dos jogos dos pernambucanos e traçar aí também uma espécie de pré-jogo dos demais nordestinos, traçando também junto toda a rodada. Vamos dar uma abordada aqui. A rodada começou com o Botafogo de São Paulo vencendo o São Bernardo, né? Que tinha tido uma vitória expressiva na rodada anterior contra o Operário fora de casa. O São Bernardo venceu por 3-1, mas aí já volta a perder, né? Não estava vivendo uma boa fase, conseguiu uma importantíssima vitória, mas aparentemente não vai conseguir se consolidar. Inclusive, já o Náutico encara o São Bernardo, né? Momento para ficar de olho aí no time paulista para os alvirrubros. O Náutico que foi a Campinas e empatou por 1-1 com a Ponte Preta. E aqui assim, tem um ponto que fala muito sobre esse jogo. Tem muita hombridade da Ponte Preta durante todo o ano, né? Durante tudo que vem passando, desde a própria Série C, né? Isso já acontecia. Uma Ponte Preta finalista de Sul-Americana há não muito tempo, né? Jogando Série A do Campeonato Brasileiro, conseguindo boas colocações em Série A há não muito tempo também, mas que hoje vive uma fase que nem os mais pessimistas talvez esperassem, porque é uma Ponte Preta que vai para a Série C, consegue subir, mas nada muda internamente. Dito isso, dentro do campo, esses caras estão sendo uns guerreiros para a Ponte Preta. Acho que é muito justo, apesar da gente abordar aqui, né, com foco no futebol nordestino, falar sobre esse time da Ponte Preta, porque esse banco reduzido aqui é exatamente pela quantidade de jogadores disponíveis da Ponte para o jogo, para a partida. Que inclusive perdeu um potencial titular, um jogador que estava à disposição, o Kevson, lateral esquerdo, porque ele se propôs a jogar na rodada passada, mesmo vivendo todo esse caos, o cara vai e se machucou. Então já foi -1. E o que vem fazendo essa Ponte Preta, esses caras que estão botando a cara, vestindo a camisa de fato da Ponte Preta, é de se louvar, tá? Nessa Série B já há algum tempo, mas quando vai se esticando ainda mais, né, ainda mais tempo, vai virando uma bola de neve e esses caras ainda conseguem, né? Por exemplo, o Elvis está desde a Série C vencendo esse cara aí de muita hombridade. Talvez um líder dentro do vestiário, falo talvez porque não sei exatamente o que é que se passa lá, né, nos bastidores da Ponte. Acredito que sim, né? O camisa 10, um grande ídolo da torcida da Ponte, mas situação delicadíssima. Isso acaba se refletindo no jogo do Náutico, porque assim, quem parecia estar vivendo esse momento hoje foi o Náutico. O Náutico que vinha de uma vitória, né, juntando os últimos 3 jogos, uma vitória e 2 empates, esses 2 empates contra um Criciúma, né, que vinha, que é o líder da Série B, o atual líder da Série B, ainda não deixou de ser. E o outro empate na rodada passada contra o Atlético Goianiense, que vive excelente momento com o Roger Silva. Por mais que dentro de casa, por mais que, né, o Campeonato do Náutico virou outro. Desde que o time chegou na vice-liderança, quando perde para o Sport na ilha, depois dali o Náutico veio para esse campeonato aqui, que de fato talvez seja o dele até o final, que é o que a gente já vem comentando aqui, até somar os 45 pontos, não fique tranquilo, né? As vitórias são importantes, mas, inclusive eu falei 2 empates consecutivos, né? São 3 empates consecutivos para o Náutico. Qual foi o que eu esqueci aqui? O Náutico venceu Londrina, empatou com o Criciúma. O próprio empate com a Ponte Preta, né, se torna o 3º empate do Náutico nesses 4 jogos. De qualquer forma, é um time que, se eu tô falando que tá dentro dessa briga contra o rebaixamento, nos últimos 4 jogos conseguiu uma vitória e 3 empates, não perdeu. Tá? Tem 7 pontos de distância para a zona. O Ceará e o Cuiabá ainda jogam, mas
O que importa para o Náutico aqui na rodada, de fato, é o Avaí, para essa distância. Dito isso, o próximo confronto contra o Ceará vira muito vida ou morte. Vamos ver o que é que vai sair do Ceará contra o Cuiabá no Castelão. Projeção aí de um Ceará mantendo essa boa fase, né? São 2 vitórias consecutivas, já tem elenco para isso. Vai jogar um confronto direto contra o Cuiabá. De qualquer forma, esse jogo em si não interfere para o Náutico na classificação, né? Na distância para o Z4. Por isso que eu falo que o Náutico tem que ficar de olho no Avaí, porque aí a distância continuaria de 7 pontos e o Náutico encararia o Ceará, independente se o Ceará ganha ou perde ou empata. Nessa condição, com folga para o Z4, mas fazendo sua parte, né? Tendo a chance de fazer sua parte em casa. E o Náutico tem que se ligar, porque hoje o Jean Carlos não funcionou. O senhor Léo Índio não funcionou. E assim, talvez nesse recorte recente, os 2 melhores jogadores do Náutico, junto com o Cauã Maranhão, que aí é outro contexto. O Cauã Maranhão sacado pelo Hélio. Ele que mantém o Derek em campo, que perde 2 gols inacreditáveis pelo Náutico. Difícil de entender essa decisão. É o Náutico que nos últimos 12 jogos tem apenas uma única vitória contra o Londrina, que é adversário direto nessa briga. Mas, com uma vitória em 12 jogos, bota essa projeção mais pra frente, não é assim que fica na Série B. Não é assim que atinge os 45 pontos. E a sequência que vem por aí, tirando o Cuiabá, você tira o Cuiabá, a partir do Náutico e Operário, é Náutico e Operário, Operário hoje, 4º colocado, Náutico e Sport, Sport hoje, 5º colocado, Fortaleza e Náutico, Fortaleza hoje, 3º colocado, Náutico e Novo Horizontino hoje, 7º colocado, ainda vai jogar na rodada, alguns desses ainda vão jogar na rodada, Náutico e Vila Nova, 6º colocado, também ainda vai jogar na rodada, Náutico e Goiás, ou melhor, Goiás e Náutico, Goiás, 9º colocado, ainda vai jogar na rodada, Juventude e Náutico. E assim, Náutico e CRB aqui depois do Náutico e Avaí, acho que Náutico e Avaí e Náutico e Londrina são os mais tranquilos. O Náutico e CRB pode ser um jogo de acesso para o CRB, um jogo de buscar a vaga no playoff. O Náutico que abre o olho, tá? O quanto antes. É uma fase sem perder, né? Mas esse jogo contra o Ceará se torna um vida ou morte daqueles, porque vencer a Ponte Preta era a ideia para o Náutico. Era a projeção para o Náutico. Que ainda tem 2 expulsões. Do Betão, assim, é discutível, mas acaba sendo justa também. E o Patrício Nunes, que dá uma cotovelada. Na verdade, ele dá uma cotovelada depois da outra, né? E já tendo amarelo. Então, assim, 2 expulsões bestas do Náutico. Salvo ainda pelo Borazzi, né? Porque sai atrás no primeiro tempo. E um primeiro tempo que a Ponte já merecia. Assim, se era para ter um vencedor, era a Ponte. O Náutico pouco chegou, né? Quando chegou foi justamente com o Derek perdendo as chances. Mas a Ponte finalizava na direção do gol. Por mais que não levava sustos ao Muriel. O Muriel sempre tendo que agarrar as bolas, porque iam em direção ao gol. E a Ponte acaba fazendo esse gol ainda no primeiro tempo. Então o Náutico teve essa projeção de sair com a derrota. Foi evitada pelo gol do Borazzi. Olho aí, né, pro Náutico. E do outro lado do Recife, o lado rubro-negro, vitória importantíssima do Sport. Esse era o momento do Sport. A gente traçava aqui que o Sport, do jeito que estava próximo do G6, né, vinha ali tendo uma campanha ainda em questão de números, em questão de pontuação na tabela de acesso, mas não brigava para subir. Isso era fato. O Sport criou uma gordura muito grande, chegou a ser líder da Série B, mas enquanto não voltasse a ganhar, veja bem, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos do Sport sem vencer. Não tem como você falar que um time desse, por mais que em 7 desses 9 jogos foram empate, não tem como você falar que um time que não ganha em 9 jogos está brigando por acesso. Primeiro, não estava dentro da zona de acesso, e segundo, não estava ganhando. Então, por mais que próximo, quando é que esse time vai voltar a ganhar? Quando é que esse time vai voltar a vencer em casa? Quando é que esse time vai engatar uma série de vitórias consecutivas? Isso começa a acontecer no momento fundamental. A vitória do Sport contra o Vila Nova foi crucial, porque agora eram jogos assim, né? Esse é o primeiro e ainda vão ser Avaí e América Mineiro. O Sport encara os 3 últimos colocados aí, né? 3 dos 4 times da zona, numa sequência. Depois de vencer o Vila Nova, que passa a ser confronto direto, né? Quando o Sport chega na condição do Vila Nova.
acaba ultrapassando o Vila Nova com essa vitória contra o Londrina, por exemplo. Passou a ser um confronto direto, fora de casa, com um gol do Barleta que saiu hoje, ainda no primeiro tempo. Tomara que não seja nada demais, porque além, né, tirando o dia de hoje, que o Diego Hernandes dá a vitória para o Sport, era Perotti e Barleta. Tomara que o Diego Hernandes siga essa boa fase, mas quem garante, né? E o Barleta vem sendo, de fato, o grande destaque do Sport na Série B, em termos não só de gols e assistências, mas de futebol jogado, né? Trato com a bola é diferente, é um jogador muito interessante, principalmente para uma Série B do Campeonato Brasileiro, então o Sport pode sentir falta do Barleta. Vamos ver qual foi a situação para ele ter saído ainda no primeiro tempo, né? Então, assim, muito importante a vitória do Sport. Diego Hernandes aí fazendo 2 gols, fez 3 na verdade, né? Mais um anulado. E logo depois, né? Ele faz um gol com 8, 9 minutos. Logo aos 11 tem mais um. Curiosidade é que Sport e Londrina tiveram chutes no gol bem semelhantes aqui, né? Na verdade, chutes bem semelhantes, 11 contra 14, e no gol 4 contra 4. No Náutico e Ponte, né, tiveram números iguais. 11 para Ponte, 11 para o Náutico, 5 no gol para cada um. Só uma curiosidade, mas uma vitória importantíssima do Sport, que tem essa sequência que eu acabei de comentar. Contra Avaí, contra América Mineiro. Depois vai para um confronto direto contra o Novo Horizontino. Aqui pode ser um confronto direto, a depender do que o Ceará vai arrumar nas próximas 3 rodadas, né? Vamos dizer que o Ceará vença 3 consecutivas. É um time que assim, tem elenco para disputar acesso. O Ceará vencendo 3 seguidas, vai para 28, 31, 34 pontos. Chega na pontuação que hoje é a do Vila Nova, sexto colocado. Daqui a 3 rodadas, quem sabe como é que vai estar isso aqui. Mas pode chegar numa condição muito próxima aí de estar começando a brigar, né? Difícil, porque 3 vitórias consecutivas para um time que está nessa condição ainda não é a projeção, ainda mais tendo vencido 2 consecutivas, né? Vai ter um jogo nessa rodada, confronto direto com o Cuiabá, para definir de fato o que o Ceará quer, se vai continuar brigando para se afastar disso ou se vai se aproximar da parte de cima da tabela. Mas o Sport tem essa sequência aí boa, tá? Avaí, América. Hoje o Ceará não sabe qual é a briga dele, mas está na parte de baixo. A Ponte Preta está na zona, né? E aqui já começa a complicar de novo, com o CRB e Juventude sendo confrontos diretos. Mas o Sport aí vive uma nova fase, dá para dizer assim, no campeonato. Se tinha-se uma sequência sem vencer, agora o jogo vira, né? Porque eram 4 empates consecutivos depois da derrota para o Criciúma, e agora são 6 jogos de invencibilidade, com 4 empates e 2 vitórias, para você encarar aí Avaí e América, que apesar de serem times tradicionais na Série B, não vivem uma boa Série B. E assim, tradição à parte, o que importa no campo, na minha avaliação, é o momento. O Sport tem que viver esse momento aí de boa fase e de má fase dos outros, né? Se aproveitar um tanto quanto disso. Beleza, rapaziada? Os próximos jogos da rodada aí acontecem a partir de amanhã. Criciúma e Goiás, baita jogo. Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico, confronto direto. Ceará e Cuiabá na Arena Castelão, né? O Ceará jogando esse confronto diretíssimo aí na parte de baixo. Juventude e Fortaleza, confronto direto também. Operário e Avaí, o Operário tem a chance de se recuperar da derrota para o São Bernardo na rodada passada, jogando dentro de casa. O América Mineiro encara o Atlético e o CRB joga contra o Novo Horizontino no Rei Pelé. Vida complicada aí pro Fortaleza. O CRB jogando em casa, confronto direto também. E o Ceará jogando também no Castelão contra um fraco Cuiabá, né? Que não voltou aí da pausa pra Copa. Salvo engano, ainda não venceu. No caso, não teve pausa pra Copa na Série B, né? Mas quando a Copa acabou, o Cuiabá, salvo engano, ainda não venceu. A gente pode ir na classificação aqui. São 5 jogos sem vencer, pelo menos, do Cuiabá, com o Ceará vindo aí com essas 2 vitórias consecutivas. Enfim, jogos pra gente ficar de olho, pra gente conferir. Provavelmente teremos vídeos por aqui também, atualizando isso, atualizando o Série A do Campeonato Brasileiro, pós-jogo do Vitória, futebol nordestino com foco, futebol brasileiro e internacional também por aqui, tá certo? Se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixa teu like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga, pra gente bater essa marca 3.200 por aqui. Valeu, um abraço, bom final de semana a todo mundo e fui! Torcedores do esporte felizes, do Náutico tem que lamentar.